pronúncia em francês. Vamos apresentar de forma resumida a chave necessária para a pronúncia correta de uma grande parte da língua francesa. Veja a seguir o resumo que nós preparamos para que você possa desenvolver e aprimorar principalmente a competência de leitura. Portanto, vamos resumir o essencial para uma boa pronúncia de cerca de 80% da língua francesa. Atenção! Os 20% restantes ficam para as exceções, que devem ser estudadas caso a caso. Palavras em francês com a vogal E. Em francês, se esta vogal estiver com acento agudo, ou vier sem acento, mas acompanhada de consoante, e aqui atenção que há várias exceções. Exemplos: femme, petit. A pronúncia deve ser igual ao som da letra E, ouvido nestas palavras em português: você, de, ver, escrever, dedo. Vamos aos exemplos. Parler. 0. Désolé. Éléphant. Cahier. Général. Éclair. Les. Café. De uma forma geral, se esta vogal E estiver com acento grave ou circunflexo, a pronúncia deve ser E, como nestes exemplos em português: fé, meta, café, colher, até. Vamos aos exemplos. Problème. Après. Très. Même. Mère. Père. Être. Fête. Frère. Quando essa vogal vier sem nenhum acento, pronuncia-se com menos abertura da boca, como se estivesse pronunciando a letra E e a letra O ao mesmo tempo, ou seja, E. Atenção, para esse som não existe exemplo em português. Exemplos em francês: Dessus. Que. Le. Petit. Repas. Je. Nas palavras em francês que contêm a vogal E, exemplos de pronúncia em português: fé, meta, café, colher. Vamos aos exemplos. Maison. Mauvais. J'aime. Nas palavras em francês que contêm as vogais O, exemplos da pronúncia em português: favor, avô, caderno. Vamos aos exemplos. Beau. Eau. Journaux. Beaucoup. Nas palavras em francês que contêm a vogal U, exemplos de pronúncia em português: uva, musa, multa. Exemplos: Bonjour. Nous. Beaucoup. Vous. nas palavras em francês que contêm a vogal U, exemplos da pronúncia em português: cair, tia, isolado. Exemplos em francês: Sur. Plus. Surprend.
tu. Une. Nas palavras em francês que contêm as semivogais o A, exemplos de pronúncia em português, água, quase. Exemplos em francês, toi. Boire. Voici. Voyage. nas palavras em francês que contêm as vogais E. Exemplos da pronúncia em português, vogal aberta, pronuncia-se com E e finalizando com arredondamento dos lábios e maior abertura da boca. Atenção, esse som não existe em português. Exemplos em francês, Chauffeur. Fleur. Cœur. œuf. nas palavras em francês que contêm as semivogais I. Exemplos de pronúncia em português, apoio. Vamos aos exemplos em francês. Oui. Nuit. Cuisine. Je suis. Nas palavras em francês que contêm as vogais nasais, en. Exemplos de pronúncia em português, mais nasal, longe, mange. Exemplos em francês, Ensemble. Chambre. Restaurant. Maman. nas palavras em francês que contêm as vogais nasais, an. Exemplos de pronúncia em português, mais nasais, canto, manto, santo. Exemplos em francês, Matin. Syndicat. Jardin. Pain. Mince. Plein. Impôt. nas palavras em francês que contêm as vogais nasais, on. Exemplos de pronúncia em português, sombra, ombro. Exemplos em francês, Monde. Ombre. Maison. Vont. nas palavras em francês que contêm as vogais nasais, an. Exemplos de pronúncia em português mais nasais, manhã, lã. Exemplos em francês, Brun. Lundi. Parfum. Un. agora vamos para alguns exercícios. Ao pronunciar le petit, nós temos uma exceção. Embora o E da palavra petit esteja antes de consoante, o som deve ser pronunciado como se estivesse pronunciando a letra e a letra O ao mesmo tempo, ou seja, E. Le petit. Agora vamos a uma curiosidade. Por favor, tente ler as 3 frases a seguir como se fosse um francês, sem nenhuma preocupação de conhecer a pronúncia em português. Eu vou tentar ler como se fosse um francês, então, para vocês fazerem a comparação com a leitura que vocês fizeram. É só apenas uma curiosidade. Número 1, intéressant que por todo esse tempo te
manteve a curiosidade sobre esse assunto do Instagram. Número 2. O café pode ser saudável se tomado pouco. Número 3. En pleine pandemia, il faut faire pas rien.